Ragnar é o nerd mais chato e considerado o pior. Incapaz de ser um caçador de dragões, até que desperta seu eu futuro, liberando um poder único e se tornando o caçador mais forte, matando o deus dragão por vingança. Em um mundo cheio de dragões, humanos buscam proteção dos caçadores. Para viver, os Dragon Hunters aceitam missões e matam dragões congelando o coração usando... O coração do dragão foi congelado com uma agulha ou espada de prata, ou queimado pela luz do sol até ficar crocante. A história começa quando o protagonista Ragnar está em uma missão para matar dragões com sua amiga de cabelos rosa, Leonika. Durante a missão, Ragnar tem uma visão onde se vê no futuro distante matando um dragão sem arma. Na visão, ele percebe que, mesmo com tanto poder, seu eu futuro ainda busca mais força. E antes que ele pudesse ver além, é interrompido por um dragão que avança em sua direção para proteger o garoto sonhador de um destino fatal. Léo salta e demonstra suas habilidades excepcionais de matar dragões, honrando seu título de prodigiosa caçadora de dragões. Após extrair o coração do dragão, Ragnar e Léo aguardam até o amanhecer, deixando o corpo do dragão queimar sob a luz do sol, enquanto congelam o coração do dragão utilizando uma agulha de prata. Depois de guardar o coração como prova, Léo e Ragnar voltam para Hanobra, no reino de Leze. Ao chegar, Ragnar entrega o coração de dragão e recebe uma grande soma em dinheiro. Logo após, Léo e Ragnar gastam o ouro em uma lanchonete próxima após a missão cansativa. Como Ragnar era mais velha que Léo, de 12 anos, ela tirou uma foto de Léo, documentando-a até os 18 anos, enquanto espionava os Sykes Charlikes, segundo mais forte caçador de dragões de Lacey. Léo insultou Ragnar por ciúmes, invejando sua amizade com ele, o prodígio. Irritado, Léo defendeu Ragnar e desembainhou sua espada de prata contra Sykes, mandando-o calar a boca. Com todos olhando na lanchonete, Léo falou sobre quem queria juntar-se a ela numa jornada para matar dragões. Assustados, ninguém ousa levantar o braço, exceto Ragnar, que jura em frente a todos acompanhar Léo até o seu último suspiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Léo está dormindo, Ragnar decide sair para praticar suas habilidades de espadachim. Durante essa prática, Ragnar ouve repentinamente o sussurro de um velho, o que o faz ter uma visão onde ele vê que perderá tudo o que ama, inclusive Léo. No dia seguinte, como não havia missões disponíveis na guilda, todos decidiram ir para o leste, rumo a uma cidade chamada Dona Peru. Léo, radiante, começou a planejar as aventuras. No entanto, ela logo ficou preocupada ao ver Ragnar, que estava com olheiras, pois não conseguia esquecer a visão da morte de Léo que tinha tido. Para confortar Ragnar, Léo assegurou-lhe que ele se tornaria forte algum dia, e que não era completamente inútil, já que possuía alguns poderes ocultos que estavam apenas esperando para serem acionados. Ao ouvir Léo, Ragnar teve um flashback. Era uma maldição. Todos que cuidaram dele foram mortos por dragões, até Léo se juntar a ele. A guilda estava cheia de caçadores confusos, pois Dona Peru foi destruída por dragões da noite para o dia. Enquanto todos debatiam, Léo viu o rosto pálido de Ragnar e correu para a galeria, encontrando a cidade de Honobora engolfada, em chamas. Ao ver as chamas, Ragnar ficou em pânico, pois sabia que sua visão estava lentamente se tornando realidade. No entanto, antes que pudesse parar Léo, ele pulou da galeria e correu para impedir que os dragões causassem ainda mais vítimas. Para evitar que Léo morresse, Ragnar se apressou em enfrentar um dragão superior, que tinha uma figura semelhante à humana, mas com poderes insanamente fortes. Encontrando uma oportunidade quando Sykes distraiu o dragão superior, Ragnar saltou e tentou atacar o dragão pelas costas, mas o plano falhou, pois ele foi para o mundo inferior. Ao ver Ragnar voando como um avatar do Roblox, Léo lutou contra o dragão superior e pediu a Sykes para ajudar Ragnar, que se afogava no rio. Enquanto Ragnar afundava, começou a ver seu futuro claramente. Após a morte de Léo, ele partiria em uma jornada sem fim para matar dragões. Faria novos amigos e os perderia também. Ao ver o resultado completo da morte de Léo, ele de repente começou a enxergar o velho de sua visão anterior. Ele percebeu que aquele velho não era ninguém além de seu futuro eu mesmo. Para mudar o destino terrível de Ragnar, o eu do futuro de Ragnar emprestou seus poderes ao Ragnar atual, concedendo a ele poderes imensamente fortes. Enquanto isso, antes de matar Lê, o dragão superior revelou que seu nome era Grimvelt, e que ele era o dragão superior de classificação mais baixa entre todos. Ele também revelou que os dragões superiores seguiam o deus dos dragões, e que recentemente, após sua padaria favorita fechar por roubo, ele soltou um exército de dragões contra os humanos. Depois de toda a conversa, enquanto Grimvelt se preparava para matar Léo, Ragnar surgiu após lidar com dragões próximos usando o estilo Silverine Arts. Assustado com a energia de Ragnar, Grimvelt se transformou em dragão. Mas não adiantou, pois Ragnar matou o dragão superior com um golpe. Com a linha do tempo alterada, Ragnar correu até Léo
e a abraçou chorando. No dia seguinte, Ragna está em uma cama com Léo e Sykes ao lado. Acreditando que Ragna era uma fraude e escondia seus poderes, Sykes exige explicações, mas, cansado, Ragna ignora Sykes e dorme. Antes que Sykes pudesse acordar Ragnopath, ele é interrompido por um terremoto causado pela floresta se aproximando da cidade. Um chefe e 3 garçonetes tremiam ao servir tortas de cordeiro a um dragão superior chamado Temruag Taf, o dragão do 8º assento. Frente à comida, o dragão superior devorou as tortas e começou a falar sobre o sabor. Furioso por não ganhar o bife Wellington de Gordon Ramsay, o gorducho devorou o chefe e as garçonetes, dizendo que eram mais saborosos que o prato. Enquanto isso, Sykes vagava por Ronoborough e descobriu que um dragão imune ao sol estava puxando a floresta para a cidade. Enquanto isso, Léo, ocupado removendo os tentáculos do dragão, vê Ragna preso e corre para salvá-lo, mas ela percebe imediatamente que um dos tentáculos do dragão estava prestes a lhe dar um golpe fatal. Ao perceber que Léo estava em perigo, Ragna desperta de seu sono e lança uma poderosa onda de explosão de prata, congelando quase metade dos tentáculos do dragão. Chocado com a rapidez e eficiência com que Ragna lidou com o problema, Léo tentou chamá-lo, mas Ragna estava preso e começou a emitir uma intensa aura prateada, enquanto Naruto corria em direção a Temryuag Taf. Ao encontrar o dragão superior, Ragna imediatamente cortou e congelou seu rosto. Após lidar com o dragão superior, Ragna começa a se enfurecer e decide eliminar todos os dragões para proteger seu querido Léo. Depois de ponderar sobre a possibilidade de exterminar todos os dragões por um tempo, ele se recupera ao ouvir a voz de uma garçonete, que ele reconhece de imediato como Crimson, o dragão monarca de sua visão. Ao reconhecer a garçonete, Ragna pergunta à garota se ela era Crimson, mas ela nega. Confiante, Ragna insiste e diz que seu nome era Eliza Yorkshire, uma jovem de 14 anos, e que ela era um dragão. Além disso, ele revela que a garota era, na verdade, do sexo masculino. Achando Ragna absurdo por fazer tais suposições, a garota lhe dá um tapa por chamá-la de dragão e de homem. Crimson pede a Ragna para voltar para casa, pois a caçada aos superiores dos dragões terminou. Quando se viram para retornar, o superior volta para o segundo round e avança em direção a Léo. Mas Ragna ajuda Léo a se esquivar facilmente. Para finalizar a luta, Ragna usa um ataque Rasengan, destruindo o dragão em pedaços. Após derrotar o dragão superior, ele diz a Léo que ela deve partir com os moradores da cidade, pois Ronobora virou um campo de batalha. Recusando-se a deixar Ragna, Léo ataca e lança sua espada contra ele. Ragna defende com um dedo, fazendo Léo dormir. Após um tempo, Léo desperta e percebe que Siki a está levando para longe de Ronoborough, junto com outros moradores, de volta a Ragna. Ragna insiste que Crimson lute contra os dragões ao seu lado, mas ela mostra relutância em fazê-lo para ganhar seu apoio. Ragna fala sobre ser bom em tarefas domésticas e ajudar, podendo virar servo de Crimson, antes de desmaiar com febre. Inconsciente, ele tem uma visão de seu futuro eu encontrando Crimson. Após muito tempo, Ragna acorda e tenta contar a visão a Crimson, que se passa 20 anos no futuro. Enquanto Ragna explica, eles veem dragões voando em direção à cidade. E ambos correm para enfrentá-lo. Ao alcançar os dragões, Ragna utiliza um ataque de arte prateada, perfura um dragão com sua espada e o congela. Quando Crimson percebe os verdadeiros poderes de Ragna, admite ser uma monarca dragão, vomita seu lodo e assume sua forma real. Após a transformação, elimina todos os dragões restantes em 1 segundo. Após lidar com os dragões, Crimson dá um veneno a Ragna e diz que trabalhará com ele somente se ele beber. Ela revela que o veneno só age se ele tiver malícia contra Crimson. Ragna, sem hesitar, bebe o veneno, surpreendendo Crimson, que pergunta por que ele quer matar todos os dragões. Ragna responde que deseja proteger o que seu futuro eu não conseguiu, e por isso, ia formar uma aliança com ela. Enquanto isso, um grupo de pessoas foi visto fugindo de um dragão que se revelou ser o terceiro dragão superior, Dessus Trois. Basicamente, Dessus havia incorporado o vento e tinha a capacidade de criar tornados rápidos. Usando essa habilidade única, Dessus prendeu um grupo de mulheres dentro de seu tornado e cortou seus corpos pedaço por pedaço, usando o vento como sua lâmina, enquanto cortava as mulheres em seu tornado. Felizmente, alguns moradores da cidade próxima escaparam de Dessus e fugiram. Durante a fuga, foram surpreendidos por dragões comuns e lutaram bravamente. Porém, os dragões eram mais fortes que os humanos. Antes que a situação piorasse, Ragna e Crimson chegaram para ajudar. Ragna derrotou facilmente os pequenos dragões
e os dois conversaram com os moradores sobre sua segurança. Se encontrar com os habitantes da cidade, Crimson decide fingir uma conversa, dizendo aos habitantes que Ragnar era o grande Dragon Reaper e que o próprio Crimson era um mago. Além disso, Crimson revelou que pode usar magia neste mundo, e que essa magia só é usada por alguns dragões e um punhado de humanos. Além disso, para provocar os habitantes da cidade, Crimson revelou o lodo usado por ele, que aparece em sua forma humana e pode falar. Ao ver o lodo mágico vivo, os habitantes disseram: "A magia é incrível e fascinante." Ao ver a magia pela primeira vez, o líder Michael procurou Ragnar e Crimson por ajuda com o terceiro Seat, Destroys, que chegou a Tortier. Ao ouvir sobre Destroys, Ragnar se prepara para combatê-lo, mas cai devido à fadiga muscular. Ao ver Ragnar incapaz de se mover, Crimson inicialmente se recusa a ajudar. Mas ao ver que os habitantes da cidade estavam dispostos a entregar suas armas apenas para matar o dragão, Crimson decide dar uma mãozinha. Depois de um tempo, Crimson entrega uma espada de prata a Michael e os prepara para a batalha em Tortier, enquanto usa uma chave para abrir uma sala cheia de armas modernas. Ao verem o arsenal de armas à sua frente, os habitantes da cidade ficam surpresos com a variedade de armas. Além disso, Crimson explica como a bala com Silverine de Ragnar será usada contra dragões. Mais tarde, Ragnar revela sua maldição, atirando em si mesma e ressuscitando. Após atirar na cabeça, deu sua carcaça ao lodo como recompensa por informações sobre os três superiores. Depois, os habitantes testam suas novas armas em um campo de tiro. Após muito treino, ao amanhecer, os moradores se reúnem e vão à casa de Destroy em uma van. Ao se aproximarem, Crimson anuncia sua chegada com um megafone e provoca o dragão do terceiro assento, chamando-o de macho beta. Jesus, ao ouvir o insulto, fala sobre não ser solitário e como conquistou seu lugar como o terceiro dragão superior. Ao verem o dragão superior, os habitantes da cidade começam a sentir medo devido ao tamanho do tornado. Mas eles continuam motivados, lembrando-se de seu treinamento incansável nos últimos 2 dias. Depois de provocar Desus, Crimson acelerou enquanto o dragão se aproximava deles com raiva. Além disso, graças à munição prateada de Crimson, o vento começou a congelar, o que diminuiu a velocidade do tornado. No entanto, isso enfureceu o dragão, mas os habitantes da cidade mantiveram a calma e continuaram atirando em Desus, que continuava a insultá-lo. O dragão é o primeiro caçador de dragões a ser atingido. Após um tempo, ele é derrubado por artes de batalha de Silverine feitas por Ragnar, pois não acreditava que estava sendo derrotado. Para finalizar a batalha, os moradores o eliminaram com uma espada Silverine e algumas balas, além da luz do sol. Após derrotar Desus, os moradores seguem com recursos, e Ragnar começa a entender como Crimson planeja atrair Desus para a luz do sol. Enquanto isso, Crimson pega um rádio e ouve uma transmissão do Ministério da Defesa do Reino de Les, ordenando que todos evacuem para a capital real, o que pareceu uma armadilha para Crimson e Ragnar. 5 dias antes, o rei de Lesai, Femud Les, recebeu a visita do dragão monarca de assento, Última Tia, que rompeu a barreira e congelou o tempo para transmitir a mensagem de Deus sobre o destino do reino. Ao encontrar o rei, Última TR anunciou que destruiria o reino e afirmou que a morte da humanidade era inevitável, pois Deus havia dito isso. Sem espaço para negociação, o rei Femud usou o sistema de salvaguarda solar para tentar matar Ultimate A. Mas falhou, pois o ataque foi desviado por um dragão superior, e Ultimate A foi protegido pelo primeiro dragão superior, Nebulin, e pelo sétimo, Borgeus. Após algum tempo, ela reviveu o rei invertendo o tempo e disse que Deus quer o fim do reino, sem como evitar. Após Última Tia declarar ataque ao reino, o rei anunciou evacuação em massa. Com o alerta, os cidadãos começaram a deixar as fronteiras devido aos ataques dos dragões. Mas, o número de refugiados na capital atingia um novo nível. Enquanto todos estavam preocupados, o rei não ligava, achando que a sobrevivência humana era uma causa perdida após o ataque de Última Tia. Última Tia, por sua vez, se preocupa com as mortes de Grimwelt Dizas e Temriug Taif por assassinos desconhecidos. Além disso, o dragão superior Dornia foi morto pela princesa Starlia. Para vingar Dornia, Ultimateia envia os dragões superiores, Taratectra e Outo Voltekamui, para matar Starlia. Ela também envia o dragão supremo Voltekamui para investigar as outras mortes. Enquanto isso, Ragnar sonha com uma memória futura em que foi capturado pelos dragões supremos. No sonho, Ultimateia ficou tão impressionada com Ragnar que começou a transformá-lo em dragão, revelando que todos os dragões supremos foram humanos, transformados por Última Tia. Assustado com o pesadelo, Ragnar acorda enojado com o fato de Última Tia fingir que seus massacres eram uma bondade para os humanos. Apesar de ser o dragão vivo mais forte, Crimson decide que ela deve morrer em seguida, e eles vão para a capital. Ao chegar lá,
Ragna percebe que sem Léo, teme multidões, enquanto Crimson fica confusa ao ver a cidade pela metade, em vez de cheia com 2 milhões de refugiados. Isso indica que os dragões superiores já começaram a matar humanos em grande número, de forma discreta. Para investigar mais, Crimson deixa Ragna com sua gosma e ordena que não fale com ninguém, nem faça nada imprudente se ver Última Tia. Depois, Crimson visita Golem, seu servo infiltrado no exército, o Coronel Rowan, e o metamorfo Chimera, para avisá-los que Ragna tentará matar Ultimate. Enquanto isso, Ragna vê o exército desfilando com cadáveres de dragões como prova de vitória na guerra, mas sabe que é propaganda para manter a pacificados. Durante o desfile, ele vê Última Tia na multidão e luta contra o desejo de matá-la, pois prometeu não fazer isso. Mas ao conter sua raiva, o rosto de Ragna fica vermelho, chamando a atenção de Ultimate A. Enquanto isso, Crimson explica seus planos para Ragna e Ultimate A com seus aliados, quando um deles acha imprudente desafiar Ultimate A por sua magia de controle do tempo. Tranquiliza, acreditando que Ragna pode vencer Ultimate A. Enquanto isso, Ragna encontra Última Tia e hesita sobre lutar. Os capangas de Crimson discutem quem é melhor, e o lacaio mostra a Crimson uma filmagem dos poderes de tempo de Última Tia. Após analisar, Crimson revela conhecer uma forma de contornar a magia de controle do tempo de Última A. Volta a Ragna, Slime ajuda Ragna a se acalmar sobre lutar com Última Tia, dizendo a ela para ignorar Ragna. Além disso, o garoto com Última Tia diz que ela o ajuda a encontrar seus pais, deixando Ragna surpreso, pois não acredita que um dragão superior ajude um humano. De repente, Nebulum, o dragão superior, chega e olha maliciosamente para Ragna. Enquanto isso, um dos capangas de Crimson nota que Última Tia não consegue pausar e retroceder o tempo, recebendo elogios de Carmesim. Crimson acredita que Ragna pode usar essa fraqueza para matar Última Tia em um duelo. Após a descoberta, Crimson pede a seus capangas que ajudem Ragna contra os aliados de Ultimate A, Nebulum e Borgeus. Enquanto isso, Ragna reflete sobre deixar Última Tia em paz, e pede a Slime que avise Crimson que a encontrou na cidade. De volta ao Crimson, reflete sobre a resistência de seu capanga com Ragna, pois acredita que Ragna está sob seu controle. Mas, quando Slime o avisa pelo dispositivo sobre a traição de Ragna, Crimson fica surpreso. Enquanto isso, Última Tia e Nebulin ajudam o garoto a achar sua família, e ela agradece a Nebulin pela ajuda. De longe, Ragna ouve Ultimatia dizer a Nebulin que a família do garoto logo morrerá, confirmando sua crença de que todos os dragões superiores são uma ameaça. Furioso, Ragna enfrenta os dois e mata Nebulin na frente de Ultimatia. Com Ultimatia sozinha, ele diz que vai matá-la também, e eles lutam. Enquanto isso, Crimson e os outros sentem o poder de Ragna quando ele usa seu conhecimento do futuro para enfrentar Ultimatia, apesar de suas habilidades de rebobinar o tempo. Durante o desfile, Ragna continua seu sonho, vendo o Ragna do futuro se apunhalando com uma espada prateada para não virar um dragão superior. No sonho, achando que Ragna morreu, Última Tia pede ajuda a Desus, e todos voltam aos céus com seu vento. De repente, Slime, Crimson e Golem chegam. Crimson vê o corpo de Ragna, e percebe que ele congelou seu coração para não virar um dragão. Vendo seu ódio por dragões, Crimson manda Golem levar Ragna de volta à base. No presente, Crimson está furiosa porque Ragna foi contra seus planos, enquanto um capanga relata o progresso da luta. Ragna enfrenta Última Tia, mas Nebulin interfere, revelando que sobreviveu ao ataque de Ragna. Antes de Última Tia morrer, ela usa sua técnica de manipulação do tempo para fugir da ira de Ragna, revertendo o tempo para quando Ragna estava no desfile. No momento exato, Última Tia usa sua habilidade de parar o tempo e diz a Ragna que ele é uma ameaça para ela. Ela também pergunta por que ele a odeia tanto, mesmo sem uma longa história juntos. Após algum tempo, Ultimatia fica surpresa ao ver que Ragna se move no Stop Time. Mas antes que ela investigue, Nebulin ataca Ragna com uma série de socos. Ao ver que Ragna não evitou o ataque de Nebulin, Ultimate A pensa que foi sua imaginação. Ela pede a Nebulin que cesse o ataque, pois a emissão de Silverine de Ragna estava prejudicando-o. Além disso, Ultimate A nota que o corpo de Ragna ainda não foi afetado pelos golpes, acreditando que precisarão de magia de destruição do mundo para feri-lo. Lembrando que o Rei Femud tinha um ataque de proteção solar, Última Tia encarrega um aliado de falar com o Rei Femud. Última Tia também revela seus planos para lidar com os aliados de Ragna, após derrotá-los durante o congelamento temporal. De repente, Ragna desperta e se aproxima de Ultimate A, como se a parada no tempo não o afetasse.
Assustada, ela não entende como ele se move, já que só permite que quem compartilha seu sangue se mova no tempo dela. Para proteger Última Tia, Nebulin usa sua barreira mais forte, mas Ragna a quebra facilmente com a cabeça. Antes de derrotá-los, Ragna cai no chão por usar demais seus poderes futuros e começa a sangrar pelos olhos e nariz. Eliminar Ragna rapidamente, os dragões superiores forçam o Rei Femed a usar o feixe de luz solar M. Mas não funciona, pois Crimson e um aliado aparecem ao lado de Ragna. No campo de batalha, Crimson olha para Ragna decepcionado por desobedecer suas ordens. Com mais aliados no campo, Borgios implora que Ultimate A use sua habilidade Time Stopping. Mas ela, abalada pela visão de Ragna quebrando o feixe, não consegue parar. Quando Crimson encontra as regras de congelamento do tempo, ela começa a se ajustar. Vendo Ultimatia tremer, Crimson percebe que deve focar e destruir o moral de Ultimatia. Então, Crimson detona bombas no reino de Leze, expondo a falsa segurança de Ultimatia ao povo, tentando forçá-la a usar seu poder restante para voltar no tempo e corrigir o problema. Porém, antes que Ultimatea pudesse reverter o tempo, Nebulun adverte Ultimatia U sobre não gastar sua energia restante. Ao perceber que Nebulun arruinou seu plano, Crimson decide recuar e se encontra com Golem, que está nas proximidades. Ao encontrar Golem, Crimson o repreende pelas falhas no plano. Como Golem não colocou bombas na torre do relógio antes de ir para a dimensão oculta, Crimson manda Golem monitorar os movimentos do Blood Lion e se livrar de um corpo. Enquanto isso, Nebulun se sente um fracasso para Ultimatea, e tem um flashback de uma reunião com Borgios sobre maturação e linhagem sanguínea. No flashback, Borgios diz que Nebulun será a espinha dorsal do progenitor, e deve se orgulhar disso. No presente, Nebulun se fortalece e planeja encontrar Crimson e Ragna para destruí-los por seu mestre. Ao ver um mero dragão superior desafiando sua dimensão, Crimson acha ridículo e confia que Nebulin não os encontrará pela construção do espaço. Porém, Ragna desperta, querendo destruir Última T, emitindo Silverine. Quando o Silverine de Ragna racha o espaço, Crimson ordena que Chimera o subjugue, mas uma rachadura permite que Nebulun detecte Crimson. Descoberto, Crimson tenta fugir e ordena que Golem atire em Nebulun, iniciando uma escaramuça entre facções. Em outro lugar, a princesa Starlielesse é informada sobre invasores em seu círculo de teletransporte. Crimson e Ragna escapam, mas chegam à fortaleza da princesa. Isaac, o conselheiro, diz que Ragna recebe tratamento médico, enquanto Crimson promete responder às perguntas. Ao encontrar a princesa Starlia, Crimson recorda suas proezas de batalha e sua desvantagem sem braços. Crimson detestava Starlia, pois era difícil enganá-la, já que ela tinha um olho que sentia a aura. Crimson pensa no que fazer e decide cooperar com Starlia, já que seus objetivos estavam alinhados. No entanto, depois de refletir, Crimson percebe que pode enganá-la manipulando sua aura. Ele mostra seu Dragon Eye para Starlia. Durante o interrogatório de Crimson, Starlia lembra de um encontro com o tenente-general Pereiro. Estrela matou Pereiro porque ele planejava um golpe em um país vizinho. Ela sabia que ele conspirava contra seu povo por suas habilidades de detectar auras. Agora, Crimson executa uma estratégia para enganar Starlia e evitar sua habilidade. Apesar de ter uma história convincente, Starlia lê as mentiras e verdades de Crimson para mostrar como descobriu suas mentiras. Starlia explica suas habilidades a Crimson, revelando que quando a aura de Crimson ficava azul, era verdade. Vermelha, mentira. No entanto, com a aura azul, Starlia sente algo suspeito e diz a Crimson que percebe uma massa negra de morte emanando dele. Após vibrações negativas de Crimson, Starlia manda desembainhar espadas. Crimson, imortal, aceita seu destino, mas Ragna o salva. Ao ver Ragna, o Rhizosaurus Rex, Starlia perde a compostura, pois encontrou Dou, seu marido. Ela via Ragna como uma espada ambulante e tinha uma queda por espadas assim. Sem saber o que dizer, Starlia tem um flashback que envolve sua tutora, Nazarena. Aparentemente, Nazarena informa a Starlia que ela não está mais de castigo e deve retornar ao castelo. Sim, ao castelo. Devido ao fato de Starlia dedicar bastante tempo às suas atividades de artesã, Nazarena disse que seu casamento havia sido cancelado. Além disso, Nazarena está preocupada porque não colherá as recompensas por ajudar Starlia a se casar com alguém no presente, enquanto Starlia está apaixonada por Ragna. Ragna diz. Ele diz que ele e Crimson estão prontos para cooperar e decidir o destino de Ragna e Crimson. Um membro da equipe de Starlia tranca Crimson e Ragna em uma cela enquanto pensam no que fazer.
Com tempo livre, Ragnar e Crimson discutem suas dúvidas. Depois, Crimson restaura o slime e resume a situação para Ragnar. Enquanto isso, Starlia está imersa em seus pensamentos, fantasiando uma fanfic com seu marido, Doe. Vendo Crimson distraída, Nazarena brinca, dá um soco em Starlia e diz que ela ficou incompetente por amar Ragnar. Nazarena ainda diz que é bom ela ter alguém para amar e a lembra de suas conquistas. Apesar de ser ótimo estar apaixonada, Nazarena diz que ela deve lembrar de seus deveres de liderança. Tranquilizando Nazarena, Starlia promete honrar seu status e não falhar com aqueles que confiam suas vidas a ela. Enquanto isso, Última Tia pede desculpas ao seu Deus por suas falhas, e seu Deus, que é sua irmã, pergunta por que ela não protegeu sua última. Tia acorda do pesadelo e percebe que seus poderes não são mais tão grandiosos como antes. Ao mesmo tempo, Starlia realiza uma reunião onde Christopher e Shin informam Starlia sobre a atividade do dragão que está ocorrendo no... Starlia se pergunta sobre a área próxima e os planos do dragão superior. Ela pede a Majorca atualizações do círculo de teletransporte. Majorca instrui Fu a concluir o círculo em um dia. De repente, Ragnar e Crimson chegam, e Starlia ainda ama Ragnar. Crimson promete ajudar Starlia e seus aliados com Ragnar, que pode matar dragões superiores. Mesmo estando loucamente apaixonada por Ragnar, Starlia não confia de jeito nenhum em Crimson e se recusa a trabalhar com eles. Para ganhar a confiança de Starlia, Crimson encarrega Ragnar de convencê-la, pois ela já estava apaixonada por ele, e seria mais fácil se Ragnar a convencesse. Após Ragnar confirmar o ódio de Crimson pelos dragões, Starlia aceita a ajuda deles, mas lembra a Crimson que apenas contará com ele para obter informações, e que ela será a responsável pelo planejamento. Enquanto isso, Voltekamui visita a Ultimate, que ainda está chocada com o fato de não poder mais usar o tempo como antes. Para confortar a Ultimate, Voltekamui leva a ela a cabeça do homem que matou Desus Trois e tenta confortar a Ultimate. Ao ver a cabeça do homem decapitado, a Ultimate se recusa a ouvir Voltekamui, pois ficou incomodada com o fato de o homem decapitado ter sido morto dolorosamente. Além disso, Voltekamui a presenteia com uma Silverine Blade, lembrando-a de Ragnar para ajudá-la a entender. Voltekamui explica por que ela perdeu seus poderes. Ultimate não controla o tempo por se sentir derrotada e precisa esquecer o medo de Ragnar. Inicialmente, ela se recusa a ordenar a Voltekamui que mate Ragnar, priorizando destruir o reino Lesai, para moldar o mundo conforme seu deus. Porém, convencida, Ultimatea cede a Silverine Blade e pede a Voltekamui as cabeças de Ragnar e Crimson. Após Ultimate a desabafar sobre querer se vingar de Ragnar e Crimson, os dois se reuniram com os outros dragões superiores. Depois, Ragnar explica seus princípios de Silverine para Starlia, que não entende por causa do Riz divino de Ragnar. Para se distrair, Starlia manda seus subordinados levarem todas as armas a Ragnar para ele infundi-las com Silverine. Enquanto faz isso, Ragnar se lembra de uma discussão com Crimson. Parece que Crimson sugeriu que Ragnar infundisse as armas delas com metade de sua Silverine e guardasse o resto. Isso permitirá que não dependam totalmente das forças do reino Lesei. Após infundir armas de mais guerreiros, vemos subordinados qualificados de Starlia discutindo a situação. Dois estão chateados, mas Chris, um guerreiro, diz que não se importa com a infusão, pois conseguiu uma arma poderosa. Além disso, Chris defende que Ragnar é um guerreiro habilidoso, enquanto um subordinado discorda. Um camarada chamado Shin desafia Ragnar várias vezes para provar seu valor, mas sempre é derrotado. Nesse meio tempo, dois guerreiros gêmeos se aproximam de Ragnar e oferecem suas armas para infundir balas com Silverine. De repente, Slime surge e comete um grande erro ao zombar das garotas, por se parecerem com dragões. Para punir Slime, os gêmeos o levam a um local secreto e compartilham seus traumas passados. Eles torturam Slime colocando fogos de artifício em sua bunda como punição. Enquanto isso, outro grupo de subordinados luta com a tarefa do círculo de teletransporte. Um deles vê Crimson e pergunta por que está aqui. Crimson reconhece a dificuldade da tarefa e diz que pode ajudar com sua contribuição. Por outro lado, Outo e os dragões superiores discutem o que fazer para cumprir a promessa com Última Tia. Voltekamui quer cuidar de Ragnar e seus amigos pessoalmente, e ele e Ulto discutem sobre isso. Então, Nebulin intervém, dizendo que Ragnar e seus amigos virão por conta própria, sem preocupações. Ao ver Nebulon, Outo elogia sua maturidade e diz a Voltekamui para ser mais como ele. Outo também afirma a Ultimatea que ela pode ser confiável na fase de destruição do país do plano. Contudo, Outo não pretende matar os humanos com misericórdia, como Ultimatea desejava. Quando Ultima começou a se desestabilizar, Última Tia diz que não se importa em matar humanos,
contanto que Ulto possa completar o trabalho. Para garantir que todos trabalhem, Taratectra diz aos companheiros para cumprirem seus deveres e não falharem como outros. Ayaki pergunta a Starlia se Crimson dizia a verdade sobre ele e Ragna derrotarem dragões superiores. Starlia responde a Ayaki para não dar atenção a Crimson, pois acha que ele mistura mentiras com verdades. Ayaki menciona a alegação de Crimson sobre dragões superiores serem humanos, e Starlia confirma dizendo que soldados dela têm características não humanas. Ikki fica perplexo, mas Starlia diz que não importa se os inimigos eram humanos. É importante que ele dê tudo de si na próxima luta e sobreviva. Enquanto isso, Crimson e Ragna discutem se Ragna acredita poder derrotar Voltekamui. Após refletir, Ragna admite que talvez não esteja pronto, e Crimson fica feliz, considerando que Voltekamui é um dragão superior que superou suas limitações. Ikki encontra Fu, que conta a Ayaki que Crimson ajudou a melhorar o círculo mágico. Ao mesmo tempo, os gêmeos chegam à cela de Ragna com Slime, que parece machucado. Depois, Crimson aparece, e Ragna diz que está ali para lembrar-se de manter a calma. Ragna guardou seu poder de Silverine para as lutas futuras. Crimson então dá a Ragna uma tarefa: roubar uma espada de Starlia, infundir Silverine nela e ir ao subsolo para não levantar suspeitas dos soldados. Com o tempo, Crimson tira Slime da depressão e pede para ele vigiar Ragna. Antes que Crimson interfira, Starlia chega, e ele finge que vai cochilar e que não causou problemas. Ao encontrar Ragna e Crimson, Starlia pede a Ragna que a siga para escolher uma arma. Enquanto o segue, Starlia revela que pretende ficar com os Solarianos após a próxima batalha, e para manter a paz, planeja se tornar uma igreja solariana, membro e Dragon Scourge. Starlia quer que os Solarianos protejam seu povo. Se morrer na luta, deseja que Ragna se torne um Dragon Scourge e lidere seu povo. Ao ouvir o pedido, Ragna recusa, deixando Starlia chateada. Para lembrar Ragna, Starlia recorda sua promessa de segui-la e diz que ele obedecerá. Depois, Ragna infunde sua Silverine em cada espada e promete a Starlia, e devem mantê-la segura. Enquanto isso, Ulto, Zora e dragões causam estragos no palácio. Após tumulto, Ulto e Taratectra chegam à base de Starlia. Taratectra tenta se infiltrar, mas falha. Após a tentativa, Ragna sai para enfrentar Taratectra Dre, caminhando com duas espadas Silverine. As forças de Starlia aguardam Ulto Zora em sua base. Para surpresa deles, vários humanos entram no prédio e imploram proteção às forças de Starlia. O líder, Ayaki, recorda os avisos de Crimson sobre a fabricação de drogas e os poderes hipnotizantes de Ulto, e instrui a todos a ficarem alertas enquanto são atacados pelos humanos. Após algum tempo, Starlia chega para ajudar seus companheiros contra a ameaça humana. Durante o tumulto, ela anuncia que devem proteger apenas os humanos sob seus cuidados e os soldados aliados, considerando todos os outros como uma ameaça. Starlia também os matará se necessário. Starlia confia a Ayaki a proteção da base e pede a Greia, Racela, Chris e Nazarena que a sigam até a floresta. A Ulto está animado com a determinação de Starlia e quer enfrentá-la logo. Crimson relembra que o talento do dragão superior é medido pelo tempo de maturação. Se amadurecem rápido, ficam mais poderosos. Durante a luta com Ragna, Taratectra admite que não tem talento, mas compensa com anos de experiência de quando era humano. Ragna percebe que é difícil desferir um golpe decisivo em Taratectra, e resolve examiná-lo mais a fundo, acreditando que precisará de muito Silverine para feri-lo. Ragna então planeja concentrar todo o seu poder na espada para resolver o problema. Enquanto isso, Greia, Racela e a unidade aérea patrulham a floresta de cima, informando que não acham Ulto. Ao mesmo tempo, os gêmeos dizem a Starlia que muitos dragões se movem para a entrada leste da base, talvez antecipando o próximo movimento. Starlia responde que está tudo bem, enquanto Ulto elogia suas forças pelo esforço contra o exército humano. Depois de um tempo, Ulto verifica Taratectra porque está um pouco preocupado, achando que Ulto estava focado nele. Taratectra diz a Ulto para não se preocupar, pois acha que derrotou Ragna. No entanto, Ulto questiona Taratectra sobre Ragna, para saber se ele é o ceifador que atacou Última Tia. Acreditando que a Ultimate A não será derrotada por um fraco. Taratectra acredita que Ragna não é o mesmo cara. No entanto, ele afirma que o Reaper pode estar no campo de batalha para eliminar Ragna. Taratectra tenta matá-lo, mas Ragna desperta e escapa. De repente, dragões inferiores chegam para enfraquecer Ragna. Taratectra acredita que Ragna não é prioridade e que esses dragões serão suficientes para vencê-lo.
Achando que Ragnar era fraco, Taratitora vai até Outto e pede novas ordens para outra tarefa. Outto ordena a Taratitora que visite Starlia e a destrua com seu ataque de canhão. Ao saber que Starlia está em perigo, Ragnar tenta parar Taratitora, mas é dominado pelo poder do dragão inferior. Felizmente, Shin e Garm chegam para ajudar. Em vez de agradecê-los, Ragnar diz para irem embora, afirmando que pode lidar sozinho com os dragões inferiores e Taratectora. Shin fica furioso e, sentindo-se insultado, desafia Ragnar para um duelo. Surpresa! Naquele momento, Shin tem um flashback de 4 dias antes da chegada de Ragnar e Crimson à base de Starlia. No flashback, Starlia informou que deveriam evitar problemas com dragões superiores. Shin achou os métodos de Starlia covardes, e ela o colocou em seu lugar. Starlia anunciou seus planos pós-batalha, e após conversar com um ex-companheiro, Shin menciona que 1120 soldados decidiram apoiar Starlia. No presente, Shin fala a Ragnar sobre seus motivos para lutar e os dos outros. Diz que não se importa com os motivos ou força de Ragnar. Depois, Shin conversa com Graham, que atualiza sobre a situação deles. Além disso, Graham quer continuar ajudando todos na luta e alcançar mais força. Após discutir com Slime, Shin e Graham planejam deter Taratitora. Em outro lugar, Starlia planeja usar seus poderes para transformar a floresta em seu território. Ao mesmo tempo, os companheiros de Starlia a atualizam sobre suas descobertas e sucessos. Outto reconhece os pontos fortes de Starlia e percebe que ela planeja algo com um círculo mágico de absorção. Além disso, o plano de Starlia lembra seus dias de Solarian, quando queriam usar a magia do dragão para batalhas e atender às necessidades de Starlia rapidamente. Fascinante. Em Starlia, mesmo sem auras, ela reconhece dragões como massas negras. Após um tempo, Starlia percebe que Outto conhece seu plano e entra em pânico. Em pânico, Starlia ordena que suas tropas fiquem alertas a anormalidades. De repente, vários dragões atacam ela e seu esquadrão. Enquanto os dragões continuam o ataque às forças de Estrela, Outto deduz que a magia de Estrela está em círculo completo, com alcance de absorção de 2 km. Ele se lembra dos avisos de Nebulin sobre um mago chamado Crimson, com magia de grande barreira. Outto também comenta que vencer a guerra não adianta se Starlia escapar com vida. Para vencer a batalha, Outto quer controlar o círculo mágico de teletransporte de Starlia. Perto da barreira, Ayaki e seus homens enfrentavam problemas, e muitos caíam rápido. Vendo as baixas, ele ordenou a retirada. No meio da confusão, a Ultimate surge em forma de dragão, deixando todos confusos, sem ver movimentos da Ultimate. Mas seus homens caíam como se o Ultimate os matasse. Durante a confusão, Ike percebe que o dragão à sua frente controlava o tempo. Nesse instante, Crimson entra na linha de fogo com um orbe tipo Flashbang, que funciona como um código de trapaça ao queimar o Ultimate A. Após imobilizar o Ultimate A, Crimson revela que manipulou o orbe para explodir quando o tempo parasse. Crimson diz a Ike que deu armas e M16 aos humanos que ele protegia, pois queriam lutar. Ike não gosta dos métodos de Crimson, mas obedece, pois era a única esperança. Também, Crimson diz que Outto conhece a próxima fase do plano de teletransporte e planeja implantar seu exército humano ao redor da base para destruí-la. Para enfrentar o exército de Outto, Crimson quer usar suas forças hipnotizadas contra eles. Em outro lugar, Gauron está furioso por não conseguir romper uma barreira da base. Irritado, ele vê Fu por perto e pede para ser levado ao círculo mágico. No entanto, Fu se recusa e decide lutar contra Goron. Ao ver Fu, Goron lembra brevemente de Starlia discutindo com Fu sobre a magia do Magic Circle. No presente, Fu derrota Gauron e rouba sua mágica, enquanto ocorrem travessuras engraçadas com seus amigos. Crimson observa, impressionado com a força de Starlia. De repente, coisas estranhas ocorrem, e Crimson pede a Fu e seus amigos que o sigam. Confuso, Fu faz perguntas a Crimson, que diz para se concentrar em proteger a barreira. Enquanto isso, Starlius enfrenta os dragões maduros, enquanto Outto se surpreende com as táticas de Starlia. Porém, os dragões atacam rapidamente Starlia, derrubando-a. Com Starlia no chão, Outto elogia seus esforços, mas reconhece sua inexperiência. Antes de declarar vitória, Taratitora informa a Outto que Shin, Graham e Ragnar derrotaram 1/3 de seu exército e diz que devem lidar com isso. Enquanto isso, Shin e Graham hesitam, sem certeza de vitória. Mas veem que Ragnarok Ragnar está melhorando suas habilidades e se sentindo confortável, sem saber quanto tempo aguentará.
para proteger todos, fará de tudo para vencer os dragões. Ao mesmo tempo, a Outto admite ter calculado mal. Para proteger todos, Ragna elimina dragões rapidamente. Enquanto isso, uma tropa de Starlia chega para ajudar, e ela ordena que vão para o noroeste. A Outto descobre que Ursh-Goran e Platinum Tiara não venceram, o que o surpreende. Ele reflete sobre as forças de Starlia e seu poder. Confuso, pergunta a Taratitora quanto tempo para se recuperar, e ele responde que logo contra-atacarão. Forças de Starlia. Outto cria uma nova estratégia e a comunica a Taratitora. Com o plano em mente, Taratectora continua normalmente e planeja explodir tudo em 5 minutos. Enquanto isso, Shin ajuda Ragna a derrotar um dragão, mas Ragna diz para não interferir. Ele muda de ideia ao lembrar das palavras de Shin sobre não agir como herói, percebendo que estava sendo tolo. Ragna pede desculpas a Shin e diz que Shin e Gram podem lutar contra os dragões como quiserem. Ragna revela que planeja protegê-los e pede que sigam seu exemplo. Enquanto matam dragões sob sua liderança, Shin e Gram refletem sobre sua influência. De repente, Outto infecta dragões maduros contra Ragna e aliados. Ragna os derrota facilmente, irritando Shin por não deixar ele ou Gram participarem da caçada. Ragna diz aos outros para segui-lo, apesar da irritação de Shin. Em outro lugar, Outto está furioso porque Ragna e aliados estão rapidamente matando suas forças. Outto também está confuso com as forças humanas de Starlia e curioso sobre as armas que usam. Após pensar, Outto conclui que alguém lidera esses humanos contra ele e se pergunta se as mesmas pessoas que causaram problemas à Ultimata estão no campo de batalha. Enquanto isso, no círculo de teletransporte mágico, Crimson tem um humano controlado e reprime Fu e aliados. Vendo a força dominada, Crimson diz que controlará o círculo mágico agora. Além disso, revela suas intenções que se alinham com suas necessidades, mas não quer levar quem considera peso morto. Ao ouvir Crimson, todos concordam, mas Fu percebe algo errado e confronta Crimson. Crimson tranquiliza Fu dizendo que está tudo bem com seus amigos. Enquanto isso, Outto suspeita que Ragna seja o Reaper, pois sabe que a pessoa do atentado ao Capitólio está presente. Assustado, Outto pensa se deve contar a Voltekamui sobre o Reaper. Mas ele hesita, sabendo que Starlia tem aliados com itens que rivalizam com dragões superiores. Enviar Voltekamui seria mandar para a morte. Enquanto as tropas de Starlia vão ao noroeste, Razella vê Grea devorando dragões maduros. Grea dá a Razella carne de dragão e diz que são as únicas sobreviventes da unidade. Alimentadas, planejam vingança. De volta ao círculo mágico de teletransporte, Crimson beija Fu, que de repente percebe que não pode se mover, pois a voz de Crimson estava invadindo sua mente. Durante esse tempo, Crimson fala sobre seu desejo de ser amado por muitos, antes de convencer Fu a ativar o círculo mágico para ele. Antes de Fu ativar o círculo, Majou chama Fu e diz para ele não obedecer a Crimson. De repente, um dos homens de Crimson atira em Majou, deixando todos em pânico. Fu tenta ajudar Majou, mas Crimson o imobiliza. Ataque. Ele percebe que sua magia de hipnose estava perdendo o controle. Desesperado, Crimson ameaça matar os Tarmatuges restantes se não obedecerem e ativarem o círculo. Para salvar seus amigos, Fu diz a Crimson que ele ativará o círculo. De repente, Majou ganha um impulso de poder, surpreendendo Crimson, que manda os humanos hipnotizados atirarem em Majou. Mas os tiros são ineficazes contra ela. Para lutar contra Crimson, Majou usa seus poderes para teletransportar Crimson e seus humanos para longe do círculo. Após usar muitos poderes, Majou desmaia, e Fu e seus amigos vão ajudá-la. Enquanto isso, Crimson e seus humanos caem do céu, surpreso que Majou tenha magia de teletransporte. Chateado por perder tropas notáveis, Crimson e seus humanos caem do céu, prestes a se espatifar, em direção ao chão. Por outro lado, Altozora ainda está ponderando se é realmente uma boa ideia fazer com que Voltekamui chegue ao campo de batalha ou não. Naquele momento exato, ele se questiona sobre o motivo pelo qual o Reaper, Ragna e seu afiliado Crimson estão ajudando as forças de Starlia. Confuso, ele especula sobre várias coisas que Crimson poderia ganhar ao apoiar as forças de Starlia. Finalmente, a Outto acredita que está competindo em uma corrida com Crimson, para ver quem consegue atingir seu objetivo antes. Com uma corrida em mente, a Outto acredita que matará Starlia antes de Crimson alcançar seu objetivo. Enquanto isso, Crimson está deitado no chão, sem forças. No chão, ele espera que Ragna escape com aliados, e que Starlia morra na batalha. Na batalha entre o grupo de Starlia e os dragões de Outto, o comandante ainda segura Starlia nas costas e incentiva as tropas a lutar. Após se reunirem com o comandante, os gêmeos ajudam os soldados,
e Starlia espera que possam continuar derrotando os dragões. Durante o transporte, Starlia recorda as palavras de Crimson sobre não subestimar os dragões superiores. Enquanto os gêmeos examinam o campo de batalha onde Ragna lutou contra Tara Tectora, Starlia reflete sobre o que Crimson falou sobre a habilidade ocular de Ulto e seu alcance. Com essa informação, Starlia acredita ter localizado Ulto. Enquanto isso, Ulto intensifica a loucura de seu exército de dragões com seus poderes. Embora se tornem inúteis em 10 minutos, ele confia que agirão a tempo. Além disso, Ulto pondera como Starlia enfrentará esse aumento de insanidade. Nesse meio tempo, Starlia e suas forças se energizam e avançam em direção a Ulto, planejando usar o ataque que já derrotou um dragão superior no passado. Ao perceber alguém se aproximando, Ulto se levanta e começa a liberar uma toxina mortal no ar. Quando Starlia e suas tropas chegam perto, Ulto vê a imagem de uma mulher humana chamada Lacutia. De repente, Nazarina aparece atrás de Ulto e corta sua cabeça e o braço que espalhava a toxina. No entanto, Ulto não se intimida, fazendo Nazarina questionar o que estava acontecendo. Confusa, Nazarena deixa Ulto sozinho, sentindo que já cumpriu seu papel na guerra. Com a localização de Ulto comprometida, Starlia e seus aliados correm para lá, satisfeita com a tentativa de Nazarena, que a convenceu a impedir o ataque final. Além disso, Starlia percebe que o verdadeiro Zora está a 100 metros de profundidade. Usando seus poderes, ela traz a Ulto à superfície e diz a Chris que confia nele. Enquanto isso, Ulto pensa em sua vida humana e no tempo com Lacutia. Enquanto reflete sobre essa sensação estranha, Tara Tectora o alerta sobre a alta magia da floresta e avisa a Ulto para impedir a entrada dos dragões. De repente, os dragões surgem e devoram humanos. Ulto diz que não pode controlá-los, mas percebe que também atacam seus inimigos. Depois de um tempo, Ulto percebe que Borgios recuperou suas habilidades e tentava ajudar na guerra. No entanto, Ulto grita com Borgios por interferir na guerra com Starlia, mas retira suas palavras ao sentir que faria algo tolo. Enquanto isso, Ragna, Gram e Shin continuam matando dragões. Ao vê-los, Tara Tectora ataca com seu canhão de braço e diz a Ulto que os aniquilou com seu ataque. Após usar seu canhão de braço, Tara Tectora pede a Ulto uma atualização sobre Starlia. Ulto vê Starlia no chão com seu olho, mas mente para Tara Tectora sobre seu estado. Ele não entende por que faz isso e diz a Tara Tectora para vigiar Ragna, enquanto reflete sobre seu comportamento estranho. Mais tarde, Ulto se aproxima de Starlia inconsciente e questiona suas decisões na batalha até agora. Depois, ele reflete sobre sua existência humana com seus subordinados e Lacutia. Nesse momento, descobrimos que Voltekamui matou Lacutia e Ulto, tornando-se um dos dragões superiores. Ao ver Starlia, Ulto nota a semelhança entre as princesas Lacutia e Starlia. Ulto também diz que tudo o que perdeu naquela época ressurgiu com essa luta. Após um tempo, ele diz a Starlia que adora a batalha e elogia ela e suas tropas pelo esforço. Em um flashback, Crimson falou a Starlia sobre as habilidades de liderança de Lacutia e o passado humano de Ulto. Por fim, Crimson diz a Starlia para não desistir ao lutar com Ulto, pois sua determinação o levará à loucura. Depois de um tempo, Ulto convida Starlia a se juntar ao Blood of the Wing, mas ela admite que Ulto a superou em muitas categorias. No entanto, ela informa Ulto sobre uma área em que o derrotou. De repente, Starlia ataca Ulto com Forging Arts, forçando-o contra uma árvore para proteger Starlia. Soldados recuperam o corpo de Starlia, e Chris remove a arma usada para penetrar Ulto. Após empunhar a espada, Starlia ativa Thought Union para comunicar-se com as tropas, e pede que enviem energia para a arma Silverine que Chris empunhava. Usando a arma, Chris a lança contra Tara Tectora, e Ulto avisa para ter cuidado. Em vez de desviar, Tara Tectora dispara seu canhão, causando uma enorme explosão. Após a explosão, graças à aura de Ulto, Tara Tectora só sofreu um ferimento leve. Nesse momento, Ragna pulou para pegar a arma que Chris lançou. Enquanto isso, Shin desperta em uma bolha aquosa. Confuso, Shin observa Ragna de dentro da bolha, enquanto Ragna segura a lâmina de Chris e lança seu ataque relâmpago de caça contra Tara Tectora. Ulto, assistindo de longe, lamenta quando Tara Tectora finalmente sucumbe ao ataque. No entanto, antes de morrer, Tara Tectora diz a Ulto que se explodiu para não morrer instantaneamente com o ataque de Ragna. Ao perceber que Tara Tectora ainda tinha energia, Ulto se culpa por ter dado informações erradas, mas Tara Tectora o tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Ele também diz que devem focar em desenvolver uma estratégia para vencer essa guerra com Starlia. Antes de morrer, Tara Tectoras tem um flashback de quando era humano, mostrando que estava com Ulto, e ambos tinham laços com a princesa Lacutia.
Tara Tectora reflete sobre seu relacionamento com Outto e espera seu perdão. A pedido de Tara Tectora, Outto instrui Tara Titora a usar sua força vital para se explodir e escapar da morte. Morte de Starlia e dos outros. Antes da grande explosão, Outto consegue escapar, e após garantir que Outto está fora do alcance, Tara Tectora se autodestrói para evitar que a explosão destrua tudo. Apesar de Slime ajudar Ragna, ele percebe que a explosão de Tara Tectora é muito intensa para ele. De longe, Starlia se questiona se Ragna pode impedir que a explosão os alcance. Após especular por um tempo, Starlia percebe que sua espada pode estar atrasando Ragna, e se culpa por isso. Ela também pensa nos soldados perdidos e nos que sobreviveram nesta guerra. Para ajudar Ragna a deter a explosão, Starlia usa suas habilidades para dar mais poder a Ragna, querendo evitar mais mortes. Depois de um tempo, ela informa a Ragna que há tropas protegendo-a, enquanto cumpre essa missão. Apesar da força de Tara Tectora, Starlia e Ragna aumentam a pressão e neutralizam o ataque de Tara Titora com uma bomba nuclear. Após isso, Starlia percebe que o Ragna atual é forte por causa de sua versão futura e compartilha suas preocupações, pois Ragna emprestou muito poder de seu eu futuro. O Ragna atual agradece a Starlia pela preocupação, enquanto Starlia agradece a Ragna pela ajuda, e pede. Ele disse que Ragna estava pronto para deixar a Crimson e se juntar ao exército dela. Antes de Ragna responder, ele desmaia, enquanto Chris e os outros verificam Starlia, que agradece pelo fim da guerra. Após descansar, os companheiros de Fu informam que o círculo mágico de teletransporte está pronto, enquanto Ragna acorda após muito tempo desmaiado. Porém, antes de nossos humanos celebrarem a vitória contra Outto e Tara Tectra, Voltekamui chega e mata Starlia e suas forças. Então, Voltekamui foca em Ragna e se prepara para atacar. Durante o confronto, há um flashback de Ragna e Crimson, onde Crimson fala sobre as poderosas Six Claws de Voltekamui e a Demon Sword de Twin Fang. Ele também menciona a linhagem das Garras unidas por espadas e artes marciais. Além disso, diz que um fora da lei matou um no passado e roubou uma espada demoníaca. Ele também revela que Voltekamui era um fora da lei. Assassinou alguém em seu passado humano e roubou uma das espadas demoníacas Swords. Crimson avisa Ragna para não se envolver com Voltekamui e só lutar com ele quando ele morrer. Apesar dos avisos, Ragna diz que venceria, e é humilhado quando Walter Kamui o derruba. Sem esperança, Ragna sonha, e se vê em outra dimensão com Starlia, que implora para que ele acorde. Para cima. Quando Ragna acorda, Starlia diz que ela é a verdadeira. Além disso, menciona que se teletransportaram para esse lugar estranho pelo círculo mágico. Após um tempo, Starlia para e diz a Ragna para seguir sem ela. Ela precisa criar uma espada forte chamada Silver Comet. Mesmo que isso resulte em sua morte, quer garantir a Ragna que será útil para ele. Já que Ragna se recusa a sair do lado de Starlia. De repente, o chão explode sob seus pés, fazendo-o cair. Após 2 dias inconsciente, Ragna desperta com bandagens no corpo. Embora Starlia tenha partido, ele sente a aura dela dentro de si. Ao sair do acampamento, Ragna percebe Chris Fu e os outros ao redor. Então, ele sai e nota que está nos terrenos da Igreja Solarene. Depois, Ragna encontra Ayaki enquanto Aiki o leva a alguém importante. Ele ouve a voz de Ultimate A e ataca o subconsciente. Mulheres semelhantes aparecem, apresentando-se como Dragon Scourge da Solarian Church. Após reviver a líder Karula Ragna, que ele matou, ela perdoa Ragna, pois todos sabiam de seu imenso ódio por Ultimatá. Após perceber que eles tinham habilidades de reversão do tempo, Ragna pergunta se ela pode usar seus poderes temporais para salvar Starlia. Ela responde que pode, mas é contra, pois consome muita energia, e considera salvar Starlia um desperdício. Ao ouvir isso, Ragna diz que se ela matar Ikki, ele eliminará ela e suas cópias. Em vez de violência, Ragna, Ayaki e Carla optam por conversar no topo de um dos prédios da região. Durante a conversa, Nazarena revela que é membro da Igreja Solariana. O objetivo era converter Starlia em membro, e ela deveria matá-la se Starlia recusasse entrar para a Igreja Solariana. No entanto, como Nazarena não conseguiu cumprir a missão de matar Starlia após sua recusa em se unir à Igreja, ela estava aguardando notícias de seus superiores sobre a punição que receberia. Assim que Nazarena se despediu, o líder do Dragon Scourge chamou Ragna e perguntou se ele gostaria de se tornar um membro do Dragon Scourge. Sem hesitar, Ragna recusa e Karula o chantageia, dizendo que levará o exército de Starlia de volta à Terra. Enfurecido, Ragna destrói a mesa e diz que ela acolherá os refugiados,
e ele matará a Ultimate. Após a reunião, Ragnar parte com Slime, e se encontram com Crimson em um prédio distante. Ao encontrar Crimson, ele mostra a Ragnar uma chave para outra dimensão e promete curá-lo. Após entrar na dimensão oculta que Crimson restaurou, ele quer formar uma equipe adequada centrada nas capacidades Silverine de Ragnar, e diz que não podem avançar até que a Globe Chamber seja restaurada em 3 anos. Ao ouvir que terão de esperar 3 anos, Ragnar insiste que devem derrotar Ultimata agora, sem adiar. No entanto, Crimson permanece firme e diz que eles derrotarão Ultimata mais tarde, pois ele acredita que Starlia já faleceu. Acreditando que Starlia ainda estava viva, Ragnar diz a Crimson que Starlia está viva e que eles devem se apressar, apesar de Crimson pensar o contrário. Apesar da advertência de Golem, Ragnar não desiste, e antes de ir embora, agradece a Crimson por ter lhe dado a chave. No entanto, antes mesmo de partir, ele sucumbiu ao veneno que Crimson havia ordenado que ele bebesse quando eles se encontraram pela primeira vez. Ragnar reuniu as equipes. Crimson disse que, se ele tomasse a toxina, não poderia se rebelar. Ao ver Ragnar cair, Crimson ri da tolice dele, mas se surpreende quando Ragnar se levanta rapidamente. Determinado a salvar Starlia, Ragnar pede desculpas pela traição, mas Crimson quer matá-lo. Chimera tenta imobilizar Ragnar, mas ele a detém rapidamente. Após humilhar Crimson e Chimera, Ragnar fala sobre o primeiro encontro de seu eu futuro com ele. Nesse encontro, o futuro Ragnar notou que Crimson não tinha coração após matá-lo. Ao sair da base, Crimson vai descansar. Enquanto isso, Ragnar volta a Argentum, base de Korra, e encontra Ayaki, Shinkrys e os outros. Com todos reunidos, Ragnar revela que Starlia está viva. Enquanto isso, Voltekamui e Starlia estão em uma sala onde Voltekamui a agarra, mostrando que Ultuzora deixou uma marca de veneno em seu corpo. Se ela tentar sair da capital ou Ragnar e aliados se aproximarem, o veneno será ativado e a matará. Voltekamui também menciona Outo e os ferimentos que Ragnar causou a ele na luta. Por outro lado, a Ultimate A ora a sua divindade, prometendo destruir inimigos e restaurar poderes. Ela também espera que Deus volte a falar com ela em breve. Após a metamorfose, Borghese virou ancião e perguntou a Ultimata sobre a conversa com Deus. Depois, Elder e Ultimata falam das forças de Starlia e Ragnar, e a chance de chegarem. Depois de um tempo, Elder questiona Nebulin sobre por que ele não responde às suas mensagens telepáticas sobre o desaparecimento do Sol. Nebulin confirma que é responsável por isso, pois deseja criar um espaço que dure a noite. Elder, ao ver os esforços de Nebulin, elogia-o e diz que está disposto a permitir que Nebulin continue seu projeto, deixando Ultimatia sob seus cuidados. De volta a Starlia, ela diz que não teme morrer, mas promete forjar uma espada para derrotar Ultekamui. Em outro lugar, Yaiki pergunta a Fu sobre o progresso do círculo de teletransporte. Fu responde que levará tempo. Então, Ayaki visita Karula e pede apoio mágico. Como a morte do Ultimate A é um objetivo comum, Karula concorda em ajudar, mas exige a fórmula do círculo de absorção mágica e uma amostra. Karula diz que o Ragnar Fu está no sangue de Majo. Karula também revela que, se duvidar do plano de Ayaki e sua força, ela os impedirá se achar que não tem chance. Snake entra no quarto de Crimson para vê-lo e o encontra abalado pelas palavras de Ragnar. Snake informa Crimson sobre Borgios e seu plano de sacrificar a vida. Ele revela que, se Borgios fizer isso, Snake e Crimson serão os últimos membros da antiga linhagem de sangue alado. Após ouvir Snake, Crimson abre um mapa virtual. Ao ver a barreira de Nebulin, questiona se o Ultimate A ainda não controla o tempo. Vendo vantagem, Crimson diz para se prepararem para a batalha, usando o exército de Ragnar e Starlia como distração para matar Ultimata. Enquanto isso, Nazarena e Ikki acreditam que Starlia está no distrito do palácio com o monarca alado Ultimata. Ao saber que o grupo está focado em Starlia, Carulo diz que devem matar Ultimata primeiro, pois derrotá-la fará os dragões superiores caírem com o tempo. Ragnar expressa seu desejo de enfrentar Voltekamui. Ayaki informa que o plano começa em 2 dias, e quer que todos se preparem. Enquanto isso, Grum e Ragnar fazem um sparring rápido. Após lutarem por um certo tempo, os 2 guerreiros acabam por reconhecer a força e o crescimento um do outro. Embora Ragnar esteja satisfeito com a força que lhe foi concedida, ele menciona que é complicado sentir-se verdadeiramente orgulhoso dela, já que não se esforçou arduamente para adquiri-la. Depois de algum tempo, Grum informa a Ragnar sobre uma das manobras que o viu executar durante a batalha com Tara Tectora, e admite que imitou sua tática, conseguindo executá-la com sucesso. Embora seu feito não tenha sido como o de Ragnar, Grum está orgulhoso,
e pede a Ragna que os guie para um caminho mais brilhante, mostrando sua força. Enquanto se preparavam para voltar à Terra, Fu iniciou o Círculo Mágico, e o flagelo do dragão se sacrificou para ativar um feitiço de contramedida do Círculo de Controle do Tempo. Isso permitirá que Ayaki e os outros ajam no tempo parado. No entanto, eles têm só 3 minutos para isso, segundo Karula. Com os membros do flagelo do dragão morrendo, Karula faz um discurso sincero antes de Ragna e as forças de Starlia serem teletransportados para a capital. Enquanto aguardam os humanos, Otozora e o ancião enfrentam Starlia, e Ragna decide lutar contra Voltekamui. Nebulum percebe que Crimson e sua comitiva chegaram. Ao chegar ao campo de batalha, Crimson percebe que Ultimate A não parou o tempo e conclui que talvez ela não consiga. De repente, Elder se transforma em dragão e ameaça esmagar seus inimigos. De volta a Ragna, ele confronta Voltekamui e corre para Starlia. Enquanto isso, Outo avisa ao exército de Starlia que ela morrerá em breve, mesmo que o derrote. De volta a Ragna, ele fica horrorizado ao ver que Starlia está envenenada em todo o corpo. Apesar de Starlia ter conseguido forjar a espada Silver Comet para Ragna, ela diz a ele que não o ajudará a lutar contra as garras de Voltekamui, pois sente que foi um fracasso até o fim. Para o bem de Starlia, Ragna promete a ela que irá derrotar Voltekamui usando a espada que ela criou. Depois de dar a Starlia e Ragna algum tempo para conversar, Voltekamui finalmente retorna ao campo de batalha, e eles se enfrentam imediatamente. Após lutar por um tempo, Ragna perfura o corpo humano de Voltekamui e o convence a virar dragão. Enquanto Chimera e um aliado enfrentavam o ancião, a luta de Ragna e Voltekamui interferia. Ao ver Chimera e o aliado em perigo, Ragna congela o rosto do ancião para ajudar. Depois disso, Voltekamui ataca Ragna, afastando-o da batalha. Embora o ancião esteja imobilizado por Ragna como Silverine, seu dragão cria novas cabeças para Sprout. Enquanto isso, as forças de Starlia dominam Ultuzora com seu poder combinado. Apesar da vantagem, o moral das forças de Starlia cai brevemente. Vendo a chance, Outo se pergunta se um dia alcançará o nível de força de Taratitora. Com a memória de seu companheiro falecido em mente, Outo se transforma em um dragão mais forte e capaz. Enquanto isso, Ragna e Voltekamui duelam no espaço sideral, enquanto Nazarena e Starlia observam de longe. Starlia pede a Nazarena que a deixe e ajude os outros com os dragões. Nazarena lembra-se de seu primeiro encontro com Starlia quando era jovem. Embora veja as falhas de Starlia, Nazarena menciona que Starlia ainda está por perto, porque os outros valorizam seus poderes peculiares. Após o flashback, Nazarena decide ajudar os outros com os dragões. Enquanto isso, Nebulum sente Crimson por perto e percebe que ele quer o Ultimate A. Nebulum não se preocupa no início, mas Crimson rompe sua barreira, fazendo-o entrar em pânico. Antes que Nebulum reaja, Slime aparece e o absorve, matando-o. Enquanto isso, Crimson se infiltra e surge atrás de Ultimata. Com seu último suspiro, Nebulum chama Ultimata, alertando-o sobre Crimson. Crimson usa sua arma de fogo e um dispositivo para impedir que Ultimata manipule o tempo e interfira em seu plano. Para contra-atacar Crimson, Ultimata se transforma em dragão. Ao ver a transformação, Crimson relembra uma discussão civilizada com outras versões de si mesmo sobre Ragna e o que ele havia dito para ele. Em seguida, Crimson coloca seu coração dentro do corpo, transformando-o. No novo estado, Crimson usa suas armas contra Ultimate A. Antes de Crimson dar um golpe decisivo, Ultimate A lança um ataque poderoso, causando uma explosão na sala. Enquanto isso, as forças de Starlia enfrentam Outo, que mata grande parte do exército de Starlia e tenta assassinar Ayaki. Felizmente, Fu consegue proteger Ayaki do ataque de Outo ao injetar em si mesmo uma mistura que lhe dá poderes semelhantes aos dos dragões. Embora tenha feito um esforço considerável contra Outo, Fu é arremessado em um vão próximo. Para evitar que ele se machuque, Ayaki rapidamente entra em ação e salva Fu de cair no vão. Durante todo esse tempo, Outozora tenta impedi-lo, mas o exército de Starlia consegue frustrar seus esforços. Ao ver Ayaki vindo em seu socorro, Fu agradece por salvá-lo e pede que detenha Outo com os outros. Fu revela seu plano de usar a magia absorvida de Outo para derrotá-lo. Enquanto discutem, Chris interrompe e pede a Ayaki para cuidar de Fu, enquanto ele enfrenta Outo e Alto. Como líder do exército de Starlia, Chris lembra suas experiências com a mãe e sua obsessão por a mãe de Chris era a mãe da realeza, e isso a conduziu à loucura. Após o falecimento de sua mãe, Chris decidiu se tornar um mercenário e escolheu missões ilegais, pois elas o motivavam mais. Além disso, em uma das missões de Christopher,
ele enfrentou um dragão adulto. Por causa dessa missão de Chris, ele chamou a atenção de Starlia. E após Starlia elogiar Chris por seus esforços, Chris foi novamente contratado por Starlia. Dá tudo de si na luta. Depois, Ayaki, Chris e Fu atacam Outto juntos, causando dor. Quase morto, Outto quer dar ao exército de Starlia uma recompensa melhor que sua vida. Enquanto morre, Ayaki diz que não se arrepende e mata Outto, pensando em seus companheiros mortos. Após o golpe final, Ayaki recebe ajuda de Nazarena, enquanto Fu dá seu último suspiro ao lado dos companheiros. Nazarena revela a Ayaki que Starlia também morreu em Crimson. Crimson percebe que lutar contra a Ultimate é difícil devido às suas habilidades mágicas, então muda para um ataque psicológico. Durante a luta de Crimson, Ultimata tem um flashback sobre a base da linha de frente Solariana 17, onde muitos Karula estavam. Cópias, e os trabalhadores cuidavam dos soldados caídos. Enquanto Karula cuidava das pessoas, outra Karula a cumprimenta. A Karula que seguíamos é a mais jovem do grupo. Nossa Karula informa a Karula líder, que foi enviada porque precisavam de mais recrutas Karula. De repente, a Karula líder envelhece e começa a definhar devido ao esforço em ajudar um paciente. De morrer, a líder Karula nota a tristeza da nossa Karula por sua morte, o que acha estranho, já que as outras cópias não sentiram. Ela nomeia nossa Karula como líder das Karulas. Enquanto nossa Karula anda pela base, o homem salvo pela líder agradece, mesmo não sendo ela quem o salvou. Ela decide aceitar o crédito pelo feito de sua líder. No presente, durante a luta de Chimera e aliados contra o ancião, ele percebe a barreira ao seu redor. Os campos de batalha caem, dando a Chimera e seu aliado a chance de feri-lo. Gritando de dor, Nebulum surge na mente do ancião. Nebulum diz que conta com ele para vencer e pede desculpas por não corresponder às expectativas. Triste pela morte de Nebulin, o ancião se transforma em uma fera sombria e mata Chimera e seu aliado instantaneamente. Além disso, para proteger o Ultimate a pedido de Nebulin, ele se teletransporta para o castelo e talvez mate Slime. Ao ver o esqueleto de Nebulin, o ancião se ajoelha e lamenta. Enquanto isso, antes que Crimson pudesse atacar Ultimata com sua arma, o espaço onde lutavam racha, surpreendendo-os. Quando o espaço rachou, o ancião interveio na batalha e disse a Ultimata para vir. Não consegue chegar até eles. Para evitar a fuga da Ultimate Crimson a persegue. Chimera pensa sobre sua parceria com Snake. Embora Snake faça parte de Chimera, ela se pergunta como ele conhece Crimson melhor. No presente, Snake pede a Chimera para trocar, dando a ele um corpo físico. Após se transformar, o Elder ataca Snake, mas ele revida com um ataque suicida, chamado Colapso Mundial. Com esse ataque, Elder, Crimson e Ultimata sofrem danos. Ainda, força Crimson e Ultimata a deixarem seus campos de batalha espaciais. Com a mão decepada, Crimson confronta Snake sobre a tática, e Snake se desculpa por usá-la. Além disso, Elder volta à forma humana e começa a queimar pelo sol. Vendo que, após sua morte, só um superior viverá, ele chama Walt Kamui, informando que ele é o único que pode proteger Ultimata. Ikki chega e dá o golpe final no ancião. Depois, Ikki e dois companheiros vão ao Ultimata. Enquanto isso, Ragna luta com Voltekamui, mas começa a dominá-lo. Ao perceber a derrota, Ragna se aproxima do Ultimata. Voltekamui confia em um poder adormecido para se defender de Ragna. Ao mesmo tempo, o Ultimate se levanta e mata um dos aliados de Ike. Para derrotá-lo, Nazarena crava sua espada na cabeça de Ultimate causando explosões de energia. Voltekamui então usa sua técnica Lighting God Battle Arts, fazendo todos na Terra caírem pela pressão. Desesperado, Ultimate olha para o céu e chama Voltekamui. Durante a batalha, Voltekamui tem um flashback que envolve uma entidade conhecida como Gilzea, o monarca com garras. Aparentemente, Voltekamui havia tentado atacar Gilzea, mas não conseguiu feri-la e, em vez disso, acabou sendo cortado 8 vezes. Além disso, ao ver as tentativas de Voltekamui de matá-la, Gilzea menciona que veio porque quer observar do que a espada de Voltekamui é realmente capaz. No entanto, antes de partir, ela decapita Voltekamui e diz a ele que aqueles que a cortaram vão receber a mesma punição em troca. Voltekamui era muito talentoso. Gilzea pegou sua cabeça decepada, elogiou-o e disse para lutar contra fortes adversários para ficar mais forte. No presente, Voltekamui lembra as palavras de Gilzea e começa a se transformar para igualar seu oponente. Enquanto domina Ragna com sua nova forma, Crimson se arrasta até seu braço decepado
e arma. Enquanto isso, Slime se aproxima de Razella, mas Crimson pede que vá até ele. De repente, uma faísca de luz envolve o campo. Voltando a Ragna, Voltekamui decapita Ragna e diz que matará Gilzea e o deus dragão em seguida. De repente, Ragna ilumina o campo e recoloca sua cabeça. Enquanto isso, Ultimata lembra sua experiência como cópia de Carella, e quando era uma das carulas mais velhas na linha de frente, parece que alguém caiu na linha de frente, e era um jovem Voltekamui. Após a queda, Voltekamui disse ao Ultimate que os subordinados de Carula o enojavam e pediu que ela saísse de sua vista. Vendo Voltekamui ferido, Ultimata prometeu curá-lo se ele deixasse ela curar um de seus clones. Como Voltekamui era impulsivo, ameaçou matar Ultimata se ela não saísse e começou a atacar. Quando Ultimata tentou fugir, Ultikamui desmaiou e Ultimata caiu das escadas. Ultikamui a chamou de facilmente substituível, pois seus clones a substituiriam. Após sua morte, Ultimata se levantou e voltou para Ultekamui. Ao ver Ultimata voltar, Ultekamui a matou. Mas ela reverteu o tempo para reviver e curou os clones de Carula e Ultekamui. Feridas. Percebendo que Ultimate A era única entre os clones, Ultekamui a acompanhava sempre. No presente, Ultimatea chama Voltekamui de novo. Ao ouvir o pedido de ajuda, Ultekamui corre para matar Ragna e voltar para Ultimata rapidamente. Num instante, Ragna é perfurado pela lâmina de Voltekamui e recebe uma surra infernal antes de ser decapitado. No entanto, Ragnar recoloca sua cabeça e atinge Voltekamui com um golpe rápido. Enquanto isso, Ultimata, quase morrendo, chama Voltekamui, que desperta seus sentidos, e enfrenta Ragna. Durante a batalha, Voltekamui continua vendo flashes de Gilzea. De longe, Gilzea dizia que Ragna finalmente tinha alcançado um nível de força para derrotá-la. Após algum tempo, Ragna consegue atingir Voltekamui com seu poderoso flash de caça gêmeo. Devido à natureza consecutiva desse ataque, Voltekamui é pego de surpresa e acaba morrendo durante o processo. Antes de desaparecer completamente, ele lança sua lâmina na direção da Ultimate A e se desculpa por não conseguir pagar sua dívida com ela. Quando Voltekamui finalmente desaparece, Ragna retorna à Terra e cai de cara no chão. Ao perceber que todos os seus dragões superiores foram mortos, Ultimata entra em pânico e grita desesperadamente para que o tempo pare. Após uma tentativa intensa de parar o tempo, ele realmente para de se mover. E por causa disso, ela percebe que seus poderes finalmente retornaram. Com seus poderes de volta, Ultimata se alegra um pouco mais. Mas antes que ela possa voltar no tempo novamente, uma das gêmeas age rapidamente e dispara contra o Ultimate A, usando a pistola de Crimson, que está carregada com balas de prata. Após matar Ultimata, ela recorda o momento em que estava com o jovem Voltekamui no penhasco. O jovem perguntou a Carula, que era Ultimata, o que ela queria em troca para pagar a dívida. Eles formaram um pacto para libertar Carula de Deus. No presente, quase morrendo, Ultimata a caminha em direção à espada de Ultekamui, com balas no peito, lembrando seu tempo na Silurian. Igreja de Voltekamui, onde ela foi rotulada como produto número 19.835. Ela era muito talentosa, mesmo sem muita experiência. Um dia, todos os clones enlouqueceram, e a igreja a culpa por não acreditar no Deus Sol, afetando Voltekamui e causando perdas. Com Voltekamui preso, planejam matá-lo e a todos os clones enlouquecidos de Carula. No momento, o verdadeiro Deus Dragão surge, liberta Ultimata e Voltekamui, criando Ultimata, o monarca alado. No presente, como Ultimate Crawl, ela implora por uma segunda chance, mas percebe que não é mais necessária, queimando sob o sol enquanto lembra das palavras de Voltekamui, que a fizeram viver mais. Sabendo que está prestes a morrer, ela tenta alcançar a sombra da casa de Voltekamui, Shin, mas ela queima antes de chegar. Ao ver a morte de Ultimata, Crimson deixa o corpo fundido com o dragão queimar, colocando o coração dela de volta no cativeiro atrás das 4 barreiras, suspirando sobre a terrível vitória com os gritos de um dos gêmeos vivos ecoando. Enquanto isso, Ragna encontra seu eu futuro, perguntando se ele se arrepende. O Ragna atual não demonstra arrependimento, mas a perda dos amigos o entristece muito. Enquanto Ragna estava sozinho, Crimson apareceu perguntando como ele estava. Como Ragna estava preso, Crimson o leva a um quarto de hospital, onde encontra Starlia inconsciente. No hospital, Ragna descobre que o veneno de Starlia foi curado, e que ela lutava para viver por causa dele. Com Starlia no leito, ele relembra seus companheiros mortos antes de encontrar Shin fora do hospital. Após se despedir de Shin,
Ele revela que irá caçar a próxima linhagem e parte novamente com Crimson e Slime, em uma jornada para eliminar todos os dragões. Obrigado por assistir. Se gostou e quer ver mais, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo futuro. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.